O Hezbollah lançou uma grande barragem de foguetes em direção ao norte de Israel na manhã de sexta-feira, enquanto Israel alertava que o grupo terrorista estava colocando em risco o futuro do Líbano. Cerca de 20 foguetes foram disparados do Líbano na área de Shomera, no norte de Israel, com disparos adicionais de foguetes em outras áreas, ao longo da fronteira. As forças de defesa de Israel não publicaram imediatamente informações sobre potenciais vítimas nos ataques. Em resposta ao lançamento de foguetes, cuja responsabilidade foi reivindicada pelo Hezbollah, as IDF disseram que caças realizaram ataques aéreos contra uma série de locais pertencentes ao grupo terrorista no Líbano. Afirmou que os alvos incluíam complexos militares onde operavam membros do Hezbollah e outras infraestruturas que pertenciam ao grupo terrorista. Os militares disseram também que bombardearam os locais de lançamento de foguetes com artilharia. Na noite de quinta-feira, o porta-voz das FDI, contra-almirante Daniel Hagari, disse que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, estava colocando o Líbano em risco. Ele disse que, abre aspas, o Hezbollah transformou o sul do Líbano numa zona de combate e continua a pôr em perigo o futuro de todo o estado do Líbano para o Hamas e o Irã. Continuaremos a trabalhar para distanciar o Hezbollah da fronteira, acrescentou. Israel disse que não tolerará mais a presença do Hezbollah ao longo da fronteira norte após o desastre do Hamas em 7 de outubro, no qual milhares de militantes invadiram Israel vindos de Gaza, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando mais de 240, a maioria civis. Israel tem alertado cada vez mais que se a comunidade internacional não afastar as forças do Hezbollah da sua fronteira através de meios diplomáticos, tomará medidas. Nos últimos dias, responsáveis dos estados e de França que visitaram a região procuraram impedir uma escalada na frente libanesa. Os comentários de Hagari foram feitos horas depois de 2 civis israelenses terem sido feridos em um ataque com mísseis antitanque do Líbano na cidade de Dovev, no norte, que ocorreu ao mesmo tempo em que outro míssil parecia atingir carros na comunidade vizinha de Avivim. Momentos após o ataque a Avivim e Dovev, um alerta do Comando da Frente Interna alertou os residentes de outras cidades na Alta Galileia sobre uma suspeita de infiltração de drones inimigos. Um vídeo mostrou o que parece ser um míssil interceptador explodindo no céu sobre a cidade de Safed, no norte, depois que o alerta de infiltração de drones soou em comunidades mais próximas da fronteira com o Líbano. Pouco depois da explosão, as autoridades deram autorização para o alarme do drone. Mais tarde foi relatado que 2 mísseis antitanque atingiram diretamente uma casa em Ramot Naftali, sem causar feridos. Um ataque direto de foguete separado foi relatado em Metula, também não causando vítimas. Na tarde de quinta-feira, as IDF disseram ter realizado uma nova onda de ataques aéreos contra locais do Hezbollah no sul do Líbano após os ataques no norte de Israel. Ele disse que os locais atingidos por caças incluíam locais de lançamento de foguetes, edifícios militares e outras infraestruturas pertencentes ao grupo terrorista. Outro local pertencente ao Hezbollah foi alvo de aeronaves, tanques e artilharia. Além disso, as FDI disseram que bombardearam várias áreas ao longo da fronteira com artilharia, provavelmente para evitar que o Hezbollah realizasse ataques. Vários outros foguetes foram disparados do Líbano contra Arab al-Aramshi, mas não conseguiram cruzar a fronteira, de acordo com as IDF. Acrescentou que uma aeronave atingiu a célula atrás dos lançamentos. Em relação ao alarme de infiltração de drones que soou no início do dia, as IDF disseram ter identificado uma série de alvos aéreos que entraram no espaço aéreo israelense vindos do Líbano. Ele disse que um míssil interceptador foi disparado durante o incidente, e o evento acabou, sem dar mais detalhes. Vários foguetes foram disparados pelo Hezbollah contra a cidade de Kiryat Shmona, no norte, na noite de quarta-feira, causando danos, mas sem feridos. O município de Kiryat Shmona disse que a salva incluiu pelo menos 8 foguetes, 2 dos quais caíram na cidade, causando danos a infraestruturas, casas, uma pré-escola e carros. Desde 7 de outubro, as forças lideradas pelo Hezbollah têm atacado quase diariamente comunidades israelitas e postos militares ao longo da fronteira, com o grupo a dizer que o fazem para apoiar Gaza no meio da guerra no país. Até agora, as escaramuças na fronteira resultaram na fatalidade de 4 civis do lado israelita, bem como e de 7 soldados das FDI. Também ocorreram vários ataques de foguetes vindos da Síria, sem feridos. O Hezbollah nomeou 121 fatalidades por Israel durante as escaramuças em curso, principalmente no Líbano, mas alguns também na Síria. No Líbano, outros 16 agentes terroristas palestinianos, um soldado libanês e pelo menos 17 civis, 3 dos quais eram jornalistas, sofreram fatalidades. O Hezbollah disparou foguetes contra Kiryat Shmona e outras cidades do norte pouco depois da meia-noite de quarta-feira,
após um dia de escalada de ataques transfronteiriços entre Israel e a organização terrorista libanesa. O grupo apoiado pelo Irã emitiu um comunicado dizendo que lançou foguetes Katyusha em Kiryat Shmona em resposta para os contínuos ataques de Israel a aldeias e casas de civis, ao mesmo tempo que prometeu não permitir danos a civis ou que as comunidades libanesas se tornassem terra de ninguém. Não houve declaração imediata das forças de defesa de Israel sobre o lançamento de foguetes. Não houve relatos de feridos. O município disse que os outros 5 projéteis foram interceptados, enquanto um foguete caiu em área aberta. A próxima notícia é que Israel rejeitou firmemente na quinta-feira a exigência do Hamas de interromper permanentemente os combates antes de libertar mais reféns mantidos por militantes em Gaza, enquanto as negociações no Cairo para um acordo de trégua pareciam ter feito pouco progresso. Um responsável do Hamas disse à AFP que um cessar-fogo total e uma retirada do exército de ocupação israelita da faixa de Gaza são uma pré-condição para qualquer negociação séria sobre uma troca de reféns prisioneiros. Israel rejeitou repetidamente qualquer proposta deste tipo e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu repetiu na quinta-feira a posição de longa data em termos inequívocos. Estamos a lutar até a vitória, não vamos parar a guerra até alcançarmos todos os seus objetivos. Completar a destruição do Hamas e libertar todos os nossos reféns. Netanyahu acrescentou que estava a dar ao Hamas uma escolha muito simples: render-se ou morrer. Eles não têm e não terão outra opção. Ele acrescentou que, depois de destruirmos o Hamas, trabalharei com todas as minhas forças para garantir que Gaza não representará mais uma ameaça para Israel. Uma indicação aparente de que ele não pretende renunciar ou assumir publicamente a responsabilidade pelas falhas que permitiram os massacres do Hamas em 7 de outubro. Um alto funcionário israelense disse para os repórteres na quinta-feira que atualmente não há negociações ativas para um novo acordo de libertação de reféns com o Hamas, mas observou que as autoridades israelenses se reuniram 2 vezes esta semana com autoridades do Catar para discutir uma nova estrutura para o tal acordo. Ele disse, abre aspas, deixamos claro para todos em Israel e fora de Israel que é hora de renovar a formação de uma nova estrutura de libertação de reféns, disse o funcionário durante uma coletiva de imprensa não oficial. Ele disse que um acordo anterior de reféns, no qual 105 reféns foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana, que viu Israel libertar 200 prisioneiros de segurança palestinos, funcionou bem, e que Israel agora está pronto para discutir novos estágios para a libertação de reféns, a fim de devolver os restantes. O Hamas rejeita cessar-fogo de 7 dias. O grupo rejeitou uma proposta israelense de uma trégua de uma semana na faixa de Gaza, em troca da libertação de cerca de 40 reféns, incluindo todas as mulheres e crianças que o grupo militante ainda mantém, de acordo com um relatório divulgado quarta-feira. Citando responsáveis egípcios, o Wall Street Journal informou que, ao abrigo da proposta rejeitada, o Hamas também libertaria reféns idosos do sexo masculino que necessitam de cuidados médicos urgentes. Em troca, Israel suspenderia as operações aéreas e terrestres em Gaza durante uma semana e permitiria o aumento da ajuda ao território costeiro. Mas o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana, outra organização terrorista apoiada pelo Irã e programada para participar nas negociações pela primeira vez, alegadamente disseram para os mediadores egípcios que Israel deve terminar a sua ofensiva na faixa antes de discutirem qualquer acordo potencial. Mesmo assim, o relatório dizia que a Jihad Islâmica exigia que Israel libertasse todos os prisioneiros palestinos para a libertação de todos os reféns restantes, estimados em cerca de 100. Agora, uma ótima notícia. As FDI anunciaram na quinta-feira que demoliram uma importante rede de túneis do Hamas escondida sob a Praça Palestina, na cidade de Gaza. De acordo com os militares, os mais altos funcionários do Hamas esconderam-se no subsolo na rede de túneis quando o grupo lançou seu ataque de 7 de outubro ao sul de Israel. A rede subterrânea ligava-se às casas, escritórios e esconderijos de altos funcionários do Hamas, incluindo Mohammad Deif, o esquivo líder da ala militar do grupo militante, e Yahya Sinwar, o principal funcionário do Hamas em Gaza. As IDF escanearam o interior dos túneis e obtiveram informações deles nos últimos dias, disse. Os militares disseram que a demolição foi realizada pela Unidade de Engenharia de Combate de Elite Yahalom e pela Brigada Blindada. Na terça-feira, as IDF deram à mídia, incluindo o The Times of Israel, um tour pela praça e pelas entradas dos túneis. A Praça Palestina está localizada no bairro nobre de Rimal, na cidade de Gaza, uma área que antes da guerra era vista como o centro de poder da elite do enclave.
lar de altos funcionários do grupo que governa a faixa. O movimentado centro da atividade comercial e de varejo palestina escondia um extenso labirinto de túneis do Hamas usados pelos principais funcionários do grupo militante para se esconderem de Israel. Revelou a IDF para os repórteres que participaram da viagem. Oficiais militares apontaram para o que identificaram como um apartamento de cobertura onde morava a filha do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, uma faculdade comunitária, escritórios do governo do Hamas e uma luxuosa loja de noivas em torno do que antes era uma rotatória principal. De acordo com a IDF, a rede de túneis apresentava portas anti-explosão e alojamentos, acrescentando que, em alguns casos, as tropas que operavam no interior dos túneis encontraram reservas de comida e água deixadas para trás, indicando planos de permanecer escondidos nos locais subterrâneos durante longos períodos. Um ataque israelense na quinta-feira no sul da faixa de Gaza matou o chefe de operações do grupo terrorista na passagem de fronteira de Kerem Shalom e 3 outras pessoas, afirmou o Hamas. As IDF não comentaram as alegações na quinta-feira, nem o COGAT, o órgão do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis palestinos. A autoridade de travessia controlada pelo Hamas e o Ministério da Saúde alegaram que o diretor da travessia, Bassem Gaben, foi alvejado quando aviões israelenses atacaram a infraestrutura. O presidente Isaac Herzog afirmou na quinta-feira que as Nações Unidas não têm conseguido acompanhar a quantidade de ajuda que Israel está a inspecionar e que o organismo mundial é o culpado pela pouca quantidade de ajuda que entra na faixa, mesmo depois de Israel ter aberto o seu Kerem Shalom, cruzamento para aliviar o gargalo. Infelizmente, devido ao fracasso total da ONU no seu trabalho com outros parceiros na região, eles não conseguiram trazer mais de 120 caminhões de ajuda por dia, disse Herzog numa reunião com o presidente do Senado francês que estava de visita, Gerard Larcher. Hoje é possível fornecer 3 vezes mais ajuda humanitária a Gaza se a ONU, em vez de reclamar o dia todo, fizesse o seu trabalho, disse Herzog. Israel disse que tem inspecionado centenas de caminhões por dia nas suas travessias Kerem Shalom e Nitzana, e que muitos dos caminhões, subsequentemente, permanecem fora de Gaza. A ONU e o Egito argumentaram que a campanha militar de Israel tornou demasiado perigoso o fornecimento regular de ajuda dentro e através de Gaza. Nas últimas semanas, circularam nas redes sociais vários vídeos de moradores de Gaza descobrindo reservas de ajuda nas instalações expressando raiva contra a organização por não distribuir suprimentos desesperadamente necessários para os cidadãos.